Amados, a paz do Senhor. Hoje darei início à gravação da lição 7, o Ministério de Eliseu. Embora essa lição já tenha sido ministrada nas Assembleias de Deus no último domingo, dia 15 de agosto de 2021, porém, por motivo de força maior, eu realmente não pude gravar esse vídeo, antecipadamente, mas para que não fique uma lacuna nessas aulas que eu estou ministrando e que eu possa posteriormente fazer uma espécie de playlist da nossa revista, por completa, eu vou estar hoje gravando essa lição, a lição 7, cujo título já mencionei, que é o Ministério de Eliseu. O Ministério de Eliseu, amados, em relação à última aula, gravada, ministrada não, gravada, o Ministério de Eliseu, ele é ato contínuo ao Ministério de Elias, Não houve lacuna ali entre os dois ministérios. Assim que Elias é levado aos céus, já se dá início o ministério de Eliseu. Aqui aqueles avisos costumeiros que eu costumo mencionar, de que essa gravação ela jamais substitui a leitura da revista, bem como também não substitui a escola dominical. Na verdade, o objetivo aqui é tão somente dar suplementos, contribuir com suplementos, de modo a dar informações extras àquilo que realmente já está ali nos textos da lição. E também cabe, sempre nós informarmos que a escola dominical, ela de fato só se realiza quando o povo do Senhor, na casa do Senhor, no dia do Senhor, aprende em comunhão a palavra do Senhor. Também, se você é novo aqui, está passando por aqui agora, se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like. Fazendo assim, você torna esse vídeo relevante, de modo que quando alguém for, por exemplo, pesquisar na rede sobre esse assunto, esse trabalho também possa ser ali recomendado pela plataforma YouTube. Então, é muito importante que você realmente, se ainda não for inscrito, se inscreva e deixe sim aí o seu joinha, tá bom? Continuando aqui, aqui também nós apresentamos, a capa da nossa revista, lembrando que essa foto aqui, ela é o mesmo panorama, uma panorâmica daquela visão que Jesus e Jeremias tiveram quando choraram ali por sobre Jerusalém. Amados, fazendo uma rápida recapitulação, do que nós vimos da última gravação, só aqui recapitulando um pouco, nós lembramos que um pouco antes de Elias subir aos céus, Elias estava aqui nessa cidade de Gilgal, junto com Eliseu, e aí eles passam aqui pelo Rio Jordão, essa linha aqui é o Rio Jordão desaguando aqui no Mar Morto, Então, eles estavam aqui em Gilgal, eles atravessam, aqui, Elias põe a capa dele aqui por sobre o Rio Jordão abre, eles passam a seco, e aí eles vão até a cidade de Betel. Após chegar à cidade de Betel, eles descem aqui para Jericó, de Jericó eles voltam aqui para Gilgal, e justamente aqui nesse local tem o arrebatamento de Elias. Elias é levado aos céus. No momento que Elias é levado aos céus, Elias joga uma capa, a capa cai por sobre Eliseu, ali demonstrando que Eliseu era sim o seu sucessor e que daria continuidade ao trabalho profético ali do profeta Elias. Amados, sendo ele o sucessor, essa capa, como eu mencionei, caiu sobre Eliseu pega a capa, e aí Eliseu vai começar o seu ministério justamente aqui, atravessando o Rio Jordão novamente, Então,
Eliseu, né, vai cometer aqui uma gafe, né? O início do ministério de Eliseu vai começar com uma gafe. Por quê? Porque Eliseu, erroneamente, ele pensa que objetos, né, são, de alguma maneira, objetos têm algum poder de fazer alguma coisa, criaturas, alguma coisa criada por Deus tem poder de fazer alguma coisa, quando de fato o poder vem de Deus, pela graça, pela misericórdia, nós realmente somos beneficiados pelo poder de Deus e pela misericórdia de Deus. Então, Eliseu aqui, ele pensa, né, ele ficou pensando que essa capa, esse pedaço de pano, tinha algum poder. Ele põe o pedaço de pano aqui por sobre o Rio Jordão. Claro, não vai acontecer nada, era só um pedaço de pano. Mas aí, no momento em que Eliseu ora, né, ao Deus vivo, invoca realmente o Deus de Elias, o Deus criador dos céus e a terra, o Rio Jordão vai abrir, né? E aí, definitivamente aqui, né, já vai dar-se início o ministério de Eliseu, propriamente dito. Posteriormente aqui, né, após esse milagre, como foi dito aqui, aqueles filhos de profetas, né, tinham pessoas ali que presenciaram esse ato de Eliseu. Ou seja, viram Elias abrir o Rio Jordão com a capa e depois viram Eliseu fazer a mesma coisa. Isso significa, né, que Eliseu agora, à vista ali de populares, né, de profetas, era de fato o sucessor do profeta Elias. Amados, só fazendo aqui uma nota, os estudiosos dizem que até que Elias fosse subido aos céus e Eliseu desse continuidade a esse ministério, Eliseu teria ali auxiliado o profeta Elias por aproximadamente 9 anos. Né? 9 anos ele trabalhou ali junto com Elias. E aí, posteriormente, né, Eliseu vai pedir a famosa porção dobrada, que, como já foi explicado em vídeo anterior, nada mais era do que pedir realmente a sucessão, pedir para ser o sucessor do ministério de Elias. Eliseu queria dar continuidade àquela obra ali, de levar o Deus vivo, de pregar o Deus vivo, aquele povo idólatra, aquelas nações idólatras ali, não só a Israel, mas também ali as circunvizinhanças ali também. E aí, de fato, o que acontece? A Bíblia, ela registra 7 eventos miraculosos acontecidos durante o ministério do profeta Elias. E durante o ministério do profeta Eliseu, de fato, vai haver uma dobra, né? Eliseu vai ter ali registrado 14 eventos miraculosos ocorridos durante o seu ministério. E nós vamos falar desses eventos miraculosos. Então, já vamos começar o primeiro evento, como eu já mencionei, ele abre o Rio Jordão, né? Ele abre o Rio Jordão. Num primeiro momento, só relembrando aqui, ele põe a capa, não acontece nada, porque era só um pedaço de pano, mas no momento em que Eliseu se dá conta de que é Deus quem opera o milagre, ele invoca aqui o Deus de Elias, invoca o Deus criador dos céus e a terra, e aí sim, esse rio aqui se abre e Eliseu passa a seco aqui e atravessa para o outro lado. É interessante, né, esse ministério, né, o ministério de Elias, o ministério de Eliseu. Só lembrando que esse ministério começou ali na época de Samuel. Samuel vai criar a escola de profetas, até porque havia uma preocupação muito grande de que a lei de Deus, a lei do Senhor, aquela lei que foi dada para Moisés, né, nos primórdios ali da nação de Israel, que essa lei fosse seguida à risca, que as pessoas não esquecessem realmente o que predizia a lei do Senhor. Então, por conta disso, foram criados núcleos de estudos com o intuito de que essa mensagem divina ela permanecesse ali viva nos corações, né, e nas mentes do povo de Deus, e que de modo que também eles pudessem se reger por essa lei. É lógico que nós sabemos que com o tempo, né, esse estudo, esse ensino, ele vai ser maculado. Por quê?
porque os sacerdotes que eram o povo ali, destinado para o ensino do povo, os levitas eram responsáveis pelo ensino do povo, mas o que nós observamos é que em algumas vezes, e na maioria das vezes, melhor dizendo, o sacerdote, ele se corrompia, né, com o rei, ou seja, havia ali uma questão, havia uma ligação entre o rei e o sacerdote, como se fosse nos dias de hoje, a gente dissesse que o Estado e a igreja, né, tivessem ficado juntos. Então, isso lá no passado, quando o sacerdote se juntava com o rei, o sacerdote perdia, vamos dizer assim, a independência dele de ensinar o que realmente deveria ser ensinado, e ele passava a ensinar a cartilha do rei. Aquilo que o governante queria que ele ensinasse, ele ensinava. Então, quando isso acontecia, ou seja, o estudo estava corrompido, Deus levantava em cima dessa terra profetas que bradavam a verdade do Senhor. Por isso que lá em Provérbios está escrito que não havendo profecia, o povo se corrompe. Então, os profetas, eles eram uma espécie de fiscais do ensino. Então, se o ensino não estava sendo bem aplicado, o fiscal, vamos dizer assim, se levantava. Quem era esse fiscal? Era o profeta. Então, na época de Acabe, levantou-se Elias, né? E aí, posteriormente, na descendência de Acabe, vamos ver realmente o profeta Eliseu dando continuidade a esse trabalho de esclarecer o povo e levar a verdade de Deus, doa a quem doesse, né? Doesse a quem doesse naquela época. Como eu já mencionei aqui, os profetas, eles eram uma espécie de atalaias, né, que avisavam o perigo. Quando eles percebiam que a nação estava se corrompendo, que a idolatria estava corrompendo, por exemplo, os costumes, estava corrompendo os governos, estavam corrompendo ali as famílias, o povo estava se desviando do caminho que Deus tinha determinado, os profetas realmente ali bradavam, avisavam, né, de que estava errado, que o caminho não era aquele. Então, por quê? Porque sempre que a idolatria, por exemplo, tomava de conta da nação, o povo perecia. Por quê? Porque a corrupção começava a graçar, começava ali a tomar uma forma em todos os lugares, eram nos governos, eram os comerciantes, eram no ensino, eram nas famílias, ou seja, havia uma espiral ali descendendo, né, caindo, então a moral do povo caía muito, a nação ficava em perigo. Então levantavam-se os profetas para que o povo novamente fosse educado na legítima lei do Senhor e assim pudesse ser um povo altaneiro, um povo justo, um povo confiável. Aliás, nesse sentido, nós podemos verificar que as nações, né, nos dias de hoje, falando nos dias de hoje, nações que são altamente corruptas nos dias de hoje, essas nações elas têm um ponto em comum. Elas tiveram uma origem, por exemplo, idolátrica. O Brasil, por exemplo. O Brasil é um país corrupto. E por que é um país corrupto? Porque o Brasil é um país idolátrico. O primeiro culto que teve aqui, né, com os portugueses aqui, foi um culto idolátrico. E nós realmente observamos que quando a idolatria ela tem lugar, o povo realmente é corrompido. Então, o perigo da idolatria, não, entre vários outros, né, são esses de proporcionar às nações, aos países, aos povos, uma vida muito decadente, uma vida realmente muito, muito assim, degradante, ou seja, descendente mesmo, é uma descida, né, ladeira abaixo. Então, como Deus cuidava de que Israel não viesse a cair nessa ladeira abaixo, ele levantava seus atalaias, ou seja, os profetas. Amados, como eu já mencionei aqui, Elias, né, é um profeta, João Batista veio a ser outro profeta bem posterior, mas a função primordial do ministério profético não é outra senão impedir a corrupção do povo. Quando João Batista aparece ali, já bem depois, nós vemos também esse profeta bradando, né, ali gritando mesmo para os ouvidos, quem tivesse ouvido, que ouvisse naquela época,
os caminhos, por exemplo, errados que Herodes, na época, tinha tomado. Herodes tinha dado um mau exemplo muito grande para a nação. Então, quando um mandatário, quando um chefe, quando um governo é o primeiro a dar mau exemplo, a tendência é que o povo também siga aquele exemplo ruim. Então, nós vamos observar que sim, João Batista, exercendo o ministério profético na época já do evento do nascimento de Jesus ali em Israel, João Batista vai também primar pela justiça, vai clamar pela justiça ali naquela nação, pois era esse justamente o intuito, né, dos profetas, que fosse um povo reto, um povo justo, um povo ordeiro, um povo obediente a Deus. A mensagem do profeta Elias, amados, retomando aqui, e do profeta Eliseu, que vai o suceder, não é outra senão chamar ao povo, né, a essa realidade que só há um Deus, só o Senhor é Deus, só Jeová é Deus, só realmente aquele que criou os céus e a terra é Deus, que nenhuma criatura feita por Deus, por mais relevante que essa criatura seja, por mais bom exemplo que essa criatura tenha deixado aqui, por mais que tenha deixado um legado assim primoroso por sobre a terra, nós realmente não devemos invocar a memória ou a existência de nenhuma criatura, porque quando fazemos isso é idolatria, abominação aos olhos de Deus e decadência moral de uma nação, de um povo. Amados, o segundo evento importante ali, assinalado no ministério de Eliseu, eu já mencionei o primeiro, né, que foi ele abrir ali as águas do Rio Jordão, mas o segundo evento foi purificar as águas em Jericó. Ali em Jericó, as águas eram amargas, eram impróprias para consumo, né? Então, ali havia uma comunidade ali de profetas, de escolas de profetas, alunos ali que estudavam naquele colégio, naquele núcleo de estudo de profetas. Havia uma comunidade ali considerável, mas estava havendo um problema sério. A água não era potável, a água não era bebível, vamos dizer assim. Então, Eliseu chega ali, joga sal, né? Joga um sal dentro da água e ali é feito um milagre, né? Lógico que o sal por si só não faria nada, mas a intervenção de Deus ali, por meio de Eliseu, as águas se tornaram potáveis e aquele povo pôde ali permanecer estabelecido ali em Jericó. Lembrando que Jericó, que tinha sido reedificada na época do rei Acabe, foi reedificada contra a vontade, né, de Deus, porque aquela cidade tinha sido amaldiçoada no passado, que até mesmo as suas águas, né, eram amargas, e pela misericórdia e pela graça grandiosa mesmo do Senhor, inigualável, né, graça inigualável, por meio de Eliseu, aquelas águas vieram a se tornar doces novamente e o povo pôde bebê-las. Amados, outro episódio, né, bastante, vamos dizer assim, bastante interessante, né, se é que a gente poderia até utilizar essa nomenclatura, é o episódio ali da morte de 42 rapazes, né, 42 garotos, que está relatado ali no livro de 2 Reis, capítulo 2, né, no capítulo 2 você já vê esse relato lá. A gente observa que quando Eliseu ele sai ali do Rio Jordão, ele passa pelo Rio Jordão, para aquela cidade de Betel, naquela cidade ali de Jericó novamente, quando ele tá nessa região, uma gangue, né, de garotos, né, uma gangue o segue. E aí o segue e começa a hostilizar o profeta Eliseu, certamente com o intuito de matar o profeta Eliseu. Até porque esses garotos saem de um bosque, né, de árvores que tinha lá. Certamente o caminho por onde Eliseu passava era um caminho ermo, né, um caminho de mato, um caminho de mata. E esses jovens estavam lá, tipo emboscados lá, para fazer mal ao profeta, certamente para tirar a vida do profeta. Até porque profeta ali em Israel não era profeta do Senhor, né, profeta que ensinava, né, o ensino verdadeiro, não era bem visto naquelas regiões ali. Então, quando Eliseu
quando Elias some, né? Porque Elias subiu aos céus, não viu mais Elias, ninguém viu mais Elias. Então, quando eles ficam sabendo que Elias tinha sumido, mas que Eliseu o estava sucedendo, aquela população ali não gostou, né? Principalmente os jovens, porque o ensino não era algo assim, por exemplo, que fosse, vamos dizer assim, recepcionado principalmente pelos jovens. Por quê? Porque era um ensino que primava ali pela moral, pelos bons costumes, pelo respeito, coisa que, né, jovem de nenhum tempo tem muito apreço por isso, né, jovem, e principalmente naquela época, e numa região idólatra por demais, gerações que já cresceram no meio daquela idolatria, daquela patifaria realmente, naquela degradação moral. Então, os jovens não receberam bem, não recebiam bem o ministério profético. Então, por conta disso, emboscaram ali o profeta Eliseu, e Eliseu, certamente quando Eliseu percebe, né, o perigo que ele estava, Eliseu amaldiçoa a atitude deles, né, a atitude de estar hostilizando o profeta, xingando o profeta, chamando ele de careca, mandando ele sumir, some careca, né? Então o profeta se vendo naquela situação de perigo, o profeta amaldiçoa a atitude deles, repreende a atitude deles, e nesse momento saem 2 ursas do meio do mato, né, 2 ursas. E essas ursas conseguem matar 42 daqueles rapazes que estavam ali emboscando, hostilizando o profeta Eliseu. Mataram 42, porque certamente eram muito mais, né, que estavam ali para dar cabo da vida do profeta. Continuando aqui, como eu mencionei, eles estavam ali com o intuito de humilhar, né, de humilhar bastante o profeta, para posteriormente matá-lo, né? Mas antes de matar, eles iam humilhar demais o profeta. Então, como eu disse, ali era uma espécie de deboche, menosprezar o ministério dele, menosprezar o trabalho dele, e aí, e principalmente, se ater a um aspecto físico de Eliseu. Eliseu era calvo, Eliseu não tinha cabelos, né? Então, eles se utilizaram disso para fazer uma espécie assim de humilhação, de humilhar o profeta, né, por conta disso. Lembrando, amados, que essa questão de se hostilizar uma pessoa por conta de uma característica física da pessoa, ou de repente até de uma característica social da pessoa, isso é preconceito, e Deus não se agrada disso, muito pelo contrário. A mão de Deus é pesada em cima de quem tem preconceito para com alguém que não tem como mudar aquela característica. Então, você vai se apegar àquele feito ali, aquela característica em particular para humilhar a pessoa. Por exemplo, pessoa que não tem cabelo, é calvo. Ué, o que ele pode fazer? Não tem cabelo, não tem cabelo. Você não pode humilhar a pessoa por isso, né? A pessoa, às vezes, tem um olho menor do que o outro, sei lá, a boca dele é torta, tá mais para um lado ou mais para o outro. O que ele pode fazer? Ele não contribuiu com aquilo, ele nasceu daquele jeito, ou às vezes foi uma doença, um evento qualquer. Então, a pessoa que faz isso, ele é abominável aos olhos do Senhor. O racismo, por exemplo, é algo também abominável aos olhos do Senhor. Aliás, todo tipo de atitude que visa degradar a alegria da pessoa, degradar a vida da pessoa, Deus não se agrada disso. E a mão de Deus, eu repito, é pesada em cima de quem faz isso. Por exemplo, lá no livro de Números, no capítulo 12, tem um relato ali bastante assim, bastante ilustrativo, né, de afirmar-se que a mão de Deus é pesada para com o preconceituoso, para com o racista, digamos assim. Tem um episódio ali que a irmã de Moisés, né, ela chega para Moisés e fala assim: olha, Moisés, você não é profeta coisa nenhuma, viu? Porque se você fosse profeta, você não teria casado com uma negra. Ela disse isso lá. O que aconteceu? Deus imediatamente
jogou uma lepra em cima de Miriam, a irmã de Moisés. Aí, o que aconteceu? As pessoas que eram leprosas naquela época, elas eram segregadas, elas eram separadas até para não transmitir a doença para os outros, né? Então, naquele momento, Miriam se viu segregada e sentiu na pele o que é a pessoa ficar, tipo assim, se sentir diminuída, digamos assim, em relação às demais. Então, Miriam fica leprosa, porque ela disse isso, ficou leprosa, e a nação ali no deserto parou, interrompeu-se a marcha. Então, amados, racismo, preconceito são coisas abomináveis aos olhos de Deus, terríveis aos olhos de Deus, e a pessoa que tem esse tipo de atitude, você pode ter certeza, ela nunca vai para frente, porque a marcha dela, o caminho dela vai parar, né? Vai parar e vai atrasar bastante a vida dela. Em relação ainda a essa questão do preconceito, de você humilhar os outros por conta de uma característica física, né? Hoje a gente conhece por bullying, né? Principalmente nas escolas. Passado muito tempo, né, desse evento aí, já na época de Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 5, Jesus Cristo diz assim, que aquele que comete bullying, né, contra uma pessoa, ele é digno de ser julgado num tribunal e de ir parar no fogo do inferno. Ou seja, Deus não dá nenhum tipo de estia para a pessoa preconceituosa, para a pessoa racista, para a pessoa que gosta de humilhar os outros, de ofender e de realmente entristecer a pessoa por conta de algo que a pessoa não tem culpa, não tem como mudar. Então, meu amado, se você está vendo esse vídeo, né, pense, reflita bem a esse respeito. Não humilhe uma criatura de Deus, não humilhe uma criatura de Deus, porque se você fizer isso, você será alvo da ira de Deus na sua vida, né? E isso não é brincadeira. No quarto evento, amados, do Ministério de Eliseu, a gente tem algo ali bem interessante, né? Estavam ali três reis, uma aliança entre três reis, e estavam no deserto porque Moabe, a nação de Moabe, tinha declarado guerra, né, a Israel. E como Judá e Edom eram ali aliados de Israel, eles estão ali, os três exércitos estão no deserto. E aí, então, eles percebem, né, na verdade, o rei de Israel, que estava comandando ali a estratégia de guerra, não pensou direito, não analisou direito e não viu que não teria água suficiente ali para saciar ali a sede daqueles exércitos, né? Então, eles estão ali no deserto, vão morrer realmente de sede, não vão morrer nem porque estavam sendo atacados pelos outros, não. É porque iam morrer de sede mesmo. Então, Eliseu, que estava ali, Eliseu manda que abram-se covas, né, na terra, lá na areia, e Eliseu diz assim, olha, não vai chover, vocês não vão ver nenhum tipo de orvalho, nem nada, mas mesmo assim, esses buracos vão encher de água. Os buracos encheram de água, né, eles beberam ali, e aí quando o exército inimigo vem e olha as águas, na verdade eles enxergaram sangue. Então eles pensaram que por alguma razão eles tinham, os exércitos de Israel tinham morrido no deserto, né? E aí eles vão fazer tipo, um saque, né? Saquear as armas, saquear alguma coisa que estivesse lá. Só que, na verdade, não tinha ninguém morrido ali, né? Eles estavam, era assim, ali escondidos. Então, nesse momento, esses exércitos se levantam e aí vai haver uma grande vitória de Israel em cima do exército inimigo. Amados, interessante ali no que eu mencionei, de que Deus ele não faz acepção de pessoas, como eu mencionei, tanto é que ele jamais permite, por exemplo, que alguém humilhe outro, diminua outra pessoa, não, porque aos olhos de Deus todas as pessoas são iguais. Deus também, amados, não é um Deus vingativo de maneira alguma, tanto é que esse exército, né, desses três exércitos que estavam no deserto, 2 deles eram idólatras, eram pessoas, nações rebeldes a Deus, e mesmo assim, quando Deus manda a água para ali, os exércitos bebem a água,
mesmo o exército de nações que não reconheciam Deus, mesmo assim Deus faz chover, faz que a água, né, como Jesus Cristo falou, que a chuva caia sobre os justos e os injustos, porque Deus realmente ele não faz acepção de pessoas. Falando nisso, eu tenho observado às vezes minhas gravações e eu repito muito a palavra realmente, né? E eu vou tentar me corrigir para não estar cansando os ouvidos de quem está vendo esse vídeo, repetindo sempre o mesmo termo, né? Bom, lembrando, né, em relação a esses buracos que encheram de água, sem que tivesse chuva nem nada, a água veio do nada, digamos assim. Só aqui ressaltando, amados, que Deus cria, né, o que não existe, do nada, Deus cria do nada, e também Deus multiplica o que já tem. Então, aqui na frente a gente vai mencionar sobre alguns eventos ali, por exemplo, no ministério de Eliseu, que Deus faz o milagre vindo do nada mesmo, mas às vezes também Deus acrescenta a partir de um pouco que já se tem, né? Então vamos ver que isso realmente acontece. Amados, teve uma... Ainda voltando aqui um pouquinho, né? Deixa eu voltar aqui. Tem um milagre, né? Muito, muito mencionado no ministério de Eliseu, que foi o milagre da multiplicação do azeite da viúva, né? Esse episódio ele é muito conhecido, né, no meio evangélico, nas pregações. Então, amados, essa multiplicação, esse milagre da multiplicação, foi a partir de um pouco de azeite, né, que ela já tinha. Tanto é que ele pergunta para a viúva, né, que foi lá falar com ele, que o filho dela, que o esposo dela, na verdade, tinha morrido, e que o esposo tinha deixado uma dívida, e que os credores agora queriam receber essa dívida, então os filhos dela iam ter que trabalhar de graça, ou seja, virarem escravos, né, trabalho escravo, você trabalha e não recebe, porque tinha uma dívida para pagar. Então ela vai lá, ela fala com o profeta Eliseu, e o profeta Eliseu pergunta o que ela tem em casa. E ela diz, olha, na tua serva não tem nada lá, a não ser um pouco de azeite lá, pouca coisa lá. Então é a partir dessa pouca coisa que Deus vai fazer um milagre na vida daquela viúva, e aquela viúva não só vai pagar a dívida dela, né, que o marido tinha deixado, como também vai sobrar o suficiente para ela sobreviver, né, para o resto da vida dela ali, que ela teria pela frente, né, juntamente ali com os seus filhos. Em relação, amados, ao marido dessa viúva, né, muito tem se falado, e às vezes a gente até escuta, né, que o marido dessa viúva era um irresponsável, porque se comprometeu mais do que o que devia, o que podia pagar, e por isso quando morreu deixou uma dívida grande, não sei o quê, não era previdente. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Na verdade, isso é uma grande bobagem. Por quê? Porque às vezes você deixa uma dívida, não porque você não seja previdente, a pessoa morre, né? Às vezes comprou uma casa, comprou um carro, muitas prestações, mas a morte lá é imprevisível, né? Do nada, às vezes, a morte aparece, né? Então, possivelmente tenha sido o que aconteceu realmente falei realmente de novo, mas vou me corrigir. O que aconteceu com o marido dessa viúva, né? Quando ele estava vivo. Mas quem era o marido dessa viúva? Amados, na verdade, a tradição judaica diz, os estudiosos dizem, que o marido dessa viúva, na verdade, era Obadias. Não aquele Obadias, o profeta menor que tem um livro na Bíblia, não. O Obadias que tinha sido no passado ali o mordomo do rei Acabe. Então, não sei se vocês estão lembrados, mas quando o rei Acabe, perseguindo Elias, mandou matar todos os profetas de Deus que encontrasse, Obadias conseguiu esconder 100 profetas. Então, você imagina que, embora ele tivesse, né, guardado algum dinheiro, alguma coisa, mas você imagina o que é sustentar 100 pessoas durante 3 anos e meio. E Obadias sustentou. Então, mesmo que ele fosse um homem de posse e fosse um homem econômico, no sentido de gastar pouco, né, com
com as próprias necessidades, mas esse homem desprendeu na obra de Deus. Esse homem realmente ele gastou muito com a obra de Deus. E certamente, amados, aqueles que estão assim sempre presentes na obra do Senhor, trabalhando na obra do Senhor, tem até um ditado que diz que quem não é visto não é lembrado, né? Então, mas aqueles que estão sempre na presença do Senhor, fazendo algo pela obra do Senhor, certamente, amados, não vão ficar, a sua descendência não ficará desamparada. Foi o que aconteceu. Obadias morreu, ficou uma dívida, porque ele tinha gasto muito mesmo guardando esses profetas, e aí a esposa dele se socorre com Eliseu, e Eliseu vai fazer esse milagre, vai fazer ali, multiplicar aquele azeite, de modo que ela pôde vender o azeite e guardar um dinheiro e pagar a dívida e viver bem ali para o resto da vida dela. Em relação a essa questão amados, de honrar, né? A Bíblia diz que nós devemos honrar por exemplo, pai e mãe, né, com assistência material, mas a Bíblia diz também que nós devemos honrar os domésticos da fé, né, começando pelos domésticos da fé. Então, amados, honrar no sentido também, né, e muitas das vezes tem que ser mesmo, vamos dizer assim, enfiar a mão no bolso, né, meter a mão no bolso ali e estender a sua mão para aquela pessoa necessitada. Por exemplo, o honrar pai e mãe fala de uma assistência material, por exemplo, quando eles estiverem velhos, né, estiverem doentes ali, os filhos realmente têm essa obrigação de honrar pai e mãe com as próprias rendas, né, ali, sustentar aquelas pessoas que tanto fizeram no passado, mas que hoje já não podem fazer mais. Então, devemos honrar realmente com o nosso trabalho, com o nosso dinheiro, com o nosso tempo, aqueles que deixaram um legado, que fizeram aqui na terra e por isso realmente são merecedores de um cuidado assim mais, digamos, apurado. O quinto evento, mas no ministério de Eliseu, é a ressurreição ali, né, do filho morto da sunamita. Quem era essa sunamita? A sunamita era aquela mulher, né, que morava na cidade de Sunem, e sempre que o profeta passava por ali, ela começou a observar que ele era um homem de Deus. Então, essa mulher tinha posses, tudo, ela manda fazer um quarto ali, um acolhimento ali para o profeta Eliseu, né, e coloca ali um banco, coloca uma cama, um candeeiro e tal, e realmente acolheu aquele homem de Deus ali no ministério dele, né, ajudando no ministério dele. Então, certa vez, Eliseu, querendo retribuir, né, o carinho dela, tudo, pergunta para ela, né, o que ela queria. Então, essa mulher, não querendo passar assim, a ideia de um tomar lá da cá, digamos assim, ela disse que não precisava de nada. Mas aí, Geazi, né, o discípulo ali, o servo, aquele que ajudava Eliseu, disse, olha, Eliseu, ela não tem filhos, né? E na época, amados, não ter filhos, uma mulher não ter filhos na sociedade judaica, era um motivo assim de ser vista assim como maldita, como alguém que estava fora da graça de Deus, dos planos de Deus, porque havia aquela promessa de que o Messias, né, Jesus Cristo, nasceria de uma mulher comum. Então, toda mulher queria ser a mulher que nasceria Jesus Cristo, né? Então, o fato dela saber que era estéril é como se dissesse assim, olha, eu estou fora, né? Eu estou fora aqui, não posso nem, vamos dizer assim, participar da escolha, porque eu já estou antecipadamente fora. Então, quando a mulher era fértil, para ela era uma alegria muito grande, porque ela sempre olhava o filho dela com a esperança de que era o Messias de Israel. Pois bem, essa criança nasce, né, ela vai engravidar, essa criança nasce, posteriormente essa criança morre, a mãe da criança, obviamente, né, ficou desesperada, se socorreu com o profeta, correu no profeta lá, e o profeta vai elaborar, né, vai ser um instrumento de Deus para que essa criança voltasse à vida novamente. Só que tem algo bem interessante, né? Nesse ponto aqui, Eliseu, ele vai cometer outra gafe de novo. A primeira foi lá no Rio Jordão, né? Ele botar a capa lá e achando que a capa ia fazer alguma coisa. Mas aqui ele também comete uma gafe. Quando a sunamita se socorre com ele pede, né, que Geazi leve o bordão dele, ou seja, uma espécie de cajado de madeira, que Geazi levasse
esse bordão e botasse em cima da criança morta lá, porque a criança ia se levantar. Obviamente que não aconteceu nada disso, né? Bordão não tinha poder nenhum, Geazi muito pior, o poder realmente era a invocação do Deus vivo, era orar ao Deus vivo, e Eliseu mais uma vez vai aprender de que objetos inanimados, criaturas de um modo geral, tudo aquilo que é feito por Deus, nenhum poder tem, porque todo poder vem daquele que criou as criaturas. Criatura em si, nada que é feito tem poder nenhum. Então, esse bordão aqui não ia elaborar milagre nenhum. Interessante, amados, que a mãe da criança aí, do rapaz, a sunamita, ela, pelo jeito, era mais crente do que o profeta Eliseu. Por quê? Porque ela procurou o profeta mesmo para resolver, porque ela sabia que só o profeta, por meio, né, de invocar Deus, é que ia resolver. Geazi não ia resolver, e muito menos o bordão ia resolver. Quem resolveria? O Deus vivo, invocado pelo profeta, pelo homem de Deus ali, né? Então, nesse ponto, a sunamita me pareceu ser mais crente do que mesmo o profeta Eliseu. Mas vamos lá, né? Todo mundo tem seus percalços, né? Ninguém é perfeito. Então, Eliseu cometeu sim umas gafes, né? Essa aí foi a segunda. Mas, pelo menos registrado, eu acho que essa aí foi a última também. Ainda bem que ele terminou aprendendo, né? Que coisas não têm poderes, quem tem poder é Deus. Amados, é interessante, né? Porque essa questão de milagres, olha, não há milagre sem oração. Porque o milagre, ele pressupõe uma comunhão com Deus. Alguém ali está em comunhão com Deus, está em ligação com Deus. Então, nós devemos realmente orar para que o milagre se estabeleça. Mas alguém pode perguntar assim, mas por que orar? Né? Deus já não estabeleceu tudo não acontece conforme a soberana vontade de Deus, não cai nenhuma folha sem que Deus não permita, não sei o quê. Pois é, só que lá em 1 Tessalonicenses 5,17, há um mandamento dizendo, orai sem cessar. Isso aqui está no imperativo, ó, orai sem cessar. Então, nós devemos orar assim. Por quê? Primeiro, porque é um mandamento, como eu acabei de dizer, orai sem cessar. Segundo, orar é falar com Deus, é ter comunhão com Deus. Terceiro, orar demonstra confiança em Deus. E confiança é outro nome para fé. E a própria Bíblia diz que sem fé é impossível, né, agradar a Deus. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém, amados? Outra coisa interessante, né, que a gente pode aqui já encadear, digamos, é que muitas das vezes uma coisa ruim que acontece em nossas vidas, lá na frente, essa coisa ruim pode ser a porta para que algo assim de muito bom aconteça também em nossas vidas. Por exemplo, a sunamita, ela teve o filho dela morto, o filho dela morreu. Então, não precisa assim aqui se explicar que isso é algo terrível na vida de qualquer pessoa, principalmente de uma mãe, né, ver o filho morto. Então, o filho morreu, né, já contei, o profeta vai, né, orar a Deus e Deus ressuscita o menino, tudo. Só que passado um tempo, olha só, passou um tempo e teve uma fome ali naquela região de Israel. E essa mulher vai embora com o filho dela, vai embora. E pelo jeito, nessa época, ela já era viúva, né? Porque quando ela aparece posteriormente, ela está sozinha, mas esse menino. Então, ela vai embora, né? Por conta da fome que estava ali grande. E enquanto ela vai embora, invadiram as propriedades dela. Quando ela volta, nem a casa para morar, nenhuma casa para morar não tinha mais. Então, ela vai procurar o rei, né? Buscando justiça. E quando ela se dirige ali para o palácio, né? Por coincidência, ou jesuicidência, né? Deucidência, Geazi, o discípulo ali, o auxiliar de Eliseu, está justamente conversando com o rei, falando dela, falando do milagre que tinha acontecido, que o filho dela tinha morrido, tinha ressuscitado, quando ela vai aparecendo. Aí, quando ela vai aparecendo, Geazi aponta e diz, olha, era aquela dali que vem vindo ali, era aquela mulher ali. Aí, quando ela chega, né, e faz a sua petição ali ao rei, o rei imediatamente ainda, tipo assim, ainda tocado, né, pelo que tinha ouvido falar sobre, tinha acontecido com ela, tudo, ele restabelece as terras dela, as propriedades dela, e ela fica ali com o filho, né? Então, algo que aconteceu ali no passado, de ruim,
veio a ser a porta para que ela fosse abençoada ali mais adiante. Amados, o sexto evento, né, se deu ali com um episódio de uma panela, ou seja, de uma comida que foi feita em uma panela, a chamada morte na panela. Eliseu estava ali com os profetas e foram no mato, né, alguns profetas ali, alguns homens ali foram no mato, colheram as ervas, tipo uns pepinos selvagens, né, naquela época, lá uma espécie de pepino selvagem, colocaram dentro da panela. E aí aquele caldo, né, aquele cozido, ficou altamente tóxico, né? A modo para matar mesmo, né? Era comer e morrer. Então, Eliseu ali vai ali purificar, vai tirar o veneno que tinha ali naquele cozido, ele vai jogar uma espécie de farinha ali dentro, e aí vai purificar, vai restabelecer ali, aquele alimento ficou comestível. E esse episódio nos lembra que nós devemos ter cuidado, né, com aquilo que a gente come, principalmente a gente conhecer os alimentos que estamos comendo, no sentido da gente não ingerir, por exemplo, plantas que a gente não conheça, não saiba lidar com elas, né? Eu até coloquei aqui, essa planta aqui, ela tem muitas propriedades medicinais, mas ela também, se ela for usada, por exemplo, de forma errônea, ela pode, entre outras coisas, né, há relatos até de cegueira, né, cegueira. Nesse momento que agora lembrei, eu ia dizer que tinha esquecido, mas lembrei agora, o nome comum dessa planta se chama avelóis, né, então cuidado, você tem essa planta, por exemplo, na sua casa, ela sim, ela tem propriedades medicinais sim, mas saiba como lidar com essa planta, saiba como manipular essa planta, porque ela tem propriedades realmente que causam. Há relatos que causam cegueira, tá? Cegueira nas pessoas, cuidado. Aqui, por exemplo, né, olhando assim rapidamente, a gente acha que isso aqui é mandioca, né? E realmente é uma mandioca, só que mandioca braba. Essa mandioca não pode ser comida de maneira alguma, porque ela tem um nível de toxicidade tão alto, tão elevado, que não dá tempo nem socorrer no hospital. Geralmente as pessoas que cozinham esse tipo de mandioca sem conhecer. Por exemplo, aqui na região onde eu moro, há uns 10 anos atrás, aconteceu um fato, né? Uma família inteira se mudou para uma chácara, né? Compraram uma chácara, e quando chegaram lá, tinha uns pés de mandioca, eles não conheciam, achando que era mandioca com qualquer, uma mandioca mesmo que costumavam comprar nos mercados e tal. Cozinharam, né? Cozinharam a mandioca e no café da manhã foram comer. Em cima da mesa, né? Morreu a família inteira por conta que tinha ingerido aqui mandioca braba. Então, vamos ter cuidado com o que a gente bota em nossas panelas, ok? O sétimo evento, né, de Eliseu fala de uma multiplicação de pães. Ou seja, ali havia cerca de 100 pessoas, salvo engano, 100 pessoas precisavam se alimentar e não tinha comida suficiente para aquelas pessoas. Só tinham ali 20 pães. Então, amados, a partir desses 20 pães, Eliseu multiplica, né, esse alimento, aquela multidão ali vai comer, e a Bíblia diz que ainda sobrou, né, ainda sobrou alimento. Então, esse também foi um evento na galeria dos milagres feitos ali por meio de Eliseu, a multiplicação dos pães. Lá na frente, né, a gente vai ter um episódio semelhante com Jesus Cristo, né, fazendo o mesmo evento, só que com menos pães, né? Era menos pães lá, que era 20, lá era bem menos. Pois bem, tem também o oitavo e o nono eventos, né? Que é a questão lá da cura de Naamã. Eu não vou me alongar muito, porque a próxima aula vai falar muito sobre essa cura do general sírio Naamã, que era leproso. Então ele chega ali em Israel, o profeta nem chega a recebê-lo, né? Manda Geazi, que era o discípulo dele, como eu já venho mencionando, recebê-lo. Naamã fica assim muito sentido, porque achou que não foi prestigiado e tal. E aí o recado que Eliseu mandou para Naamã é que ele fosse tomar banho, né? Ele achou até que de repente pudesse ser algum gracejo, alguma brincadeira ou algum deboche, né? Naamã, no primeiro momento, não quer aceitar aquilo de maneira alguma, ele se sente assim profundamente desprestigiado e tal, mas a verdade é que depois ele vai realmente, ele toma banho lá no Rio Jordão,
e ele vai ser curado da lepra dele, né? Esse foi o 8º evento. O 9º evento é que Geazi, infelizmente, movido pela ganância, né? Ele vai cometer algo ali tenebroso, né? O discípulo de Eliseu vai cometer ali algo tenebroso, né? E vai realmente a lepra que estava em Naamã vai passar para Geazi, né? Então, esse foi o nono evento ali no ministério, o 8º e 9º eventos ali no ministério de Eliseu. Amados, o 10º evento fala, né, de um machado que flutuou. Estavam crescendo, a população de profetas ali estava crescendo, o número numérico ali, o número, né, estava bem elevado, então precisavam construir-se mais casas, né, mais alojamentos e tal. Então se juntou ali um grupo e foram cortar madeira. Enquanto eles estavam cortando, um dos trabalhadores ali deixou escapar o machado, e o machado caiu dentro do rio. Então, quando isso aconteceu, né, a pessoa, né, o trabalhador ali, ficou muito assim, angustiado, apavorado mesmo, porque aquele machado nem dele era, o machado era emprestado, né? O machado era emprestado, e aí ele ficou, assim, muito preocupado com o que ele ia dizer para o dono do machado. Ele tinha pego emprestado, ele tinha que devolver o objeto emprestado. Então, ele fica ali muito angustiado, e o profeta Eliseu, né, que estava ali junto também, aliás, ele estava sempre junto, Eliseu estava sempre junto ali com os liderados, né, com as pessoas que ele estava ali ensinando tudo, e aí Eliseu corta um pouco de madeira lá, um pedaço de madeira, coloca um pedaço de madeira por sobre as águas e o machado vai flutuar, né? E aí aquele homem ficou muito feliz porque ia conseguir devolver o que ele tinha pego emprestado. Interessante, amados, que além desse milagre, né, desse evento assim miraculoso, realmente um ferro flutuar na água, é a preocupação que esse homem teve, né, em devolver aquilo que ele tinha pedido emprestado. Preocupação que infelizmente muitas pessoas não têm. Pega o objeto emprestado, some o objeto, ou não devolve mais e fica por isso mesmo, e vê o dono do objeto e faz cara de paisagem, né, não está nem aí. Então que a gente realmente possa aprender com a angústia desse homem que tinha pego um objeto emprestado, de devolver aquilo que a gente realmente venha a pegar emprestado de outra pessoa, ok? Como eu mencionei anteriormente aqui, Eliseu estava sempre junto, né, das pessoas ali, da população, daquelas pessoas que ele liderava, daquela pessoa que ele ensinava. Ele era um líder ali realmente. Então, amados, não tem essa coisa de líder de gabinete, né, o líder afastado, o líder é aquela figura etérea, sabe assim, muito, muito inatingível, não sei o que, não. O líder está junto, o líder tem cheiro de povo, o pastor tem cheiro de ovelha, é aquele que está junto, é aquele que conhece, né? E nesse ponto, amados, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não existe assim, né, uma liderança. A Bíblia diz, por exemplo, no sentido de pastor que eu acabei de mencionar, a Bíblia diz que o pastor conhece as suas ovelhas e é conhecido por elas. Então, eu particularmente, eu não acredito em pastor de multidão, eu não acredito. Pastor de multidão, eu não acredito. Por quê? Porque é humanamente impossível que uma pessoa só conheça uma multidão. Não dá. É humanamente impossível mesmo, né? Então, assim, quem é o seu pastor? Quem é o seu pastor? É aquele homem que te conhece. É aquela pessoa que sabe o que passa na sua vida, por exemplo, né? Então, quem é o líder? É aquela pessoa que está próximo de mim. É aquela pessoa que está próximo de mim. Nas igrejas, por exemplo, acontece muito isso. Às vezes, um pastor presidente, né, das igrejas e tal. Mas a verdade é que nas congregações assim, quem é que realmente é obedecido? Olha, é aquele diácono que às vezes está dirigindo um trabalho, né, um presbítero. A gente chama ele, inclusive, de pastor mesmo, a gente tem como pastor. Então, vamos imaginar, isso realmente não acontece, né? Até porque há o princípio ali de uma hierarquia, de uma obediência, então, via de regra, não acontece. Por exemplo, um pastor presidente dá uma ordem e um pastor de uma congregação dá outra. Mas se isso acontecer, não tenho dúvida. Na congregação, o povo vai obedecer
o que o líder que está ali falar, não é o que está lá longe, não, né? Então, amados, mais uma vez, olha, não tem essa história de líder de gabinete, né? Líder é aquele que está junto com o pessoal, que está junto com o povo. Líder é aquele que conhece seus liderados e é conhecido por eles, ok? Outra coisa interessante na questão desse machado, né? Que é digno aqui que a gente ressalte, é que nesse momento, né, que ele joga, que o machado cai, né, que ele joga não, que o machado escapa da mão dele e ele cai dentro do rio, naquele momento aquele trabalhador disse, olha, eu deixei cair, eu não fui cuidadoso o suficiente, eu negligenciei, por isso eu fiquei sem a ferramenta. Em momento algum ali a gente percebe aquele trabalhador tentando jogar a culpa num outro, ou numa situação X, Y, Z. Ele realmente disse, foi eu. Eu não fui cuidadoso o suficiente e por isso esse mal aconteceu. É importante, amados, muito importante. Por quê? Porque, às vezes, né, isso, desde a época de Adão e Eva, né, desde a época de Adão e Eva, que o ser humano ele tem uma tendência para jogar a culpa nos outros, né? É aquela coisa, se a culpa é minha, eu dou ela para quem eu quiser, né? Eu jogo ela em cima de quem eu quiser, né? Infelizmente, essa é a visão do ser humano de uma forma geral. Mas, o que a gente observou ali, por exemplo, mas não. O que a gente observou ali no episódio lá do Éden, né, da queda? Quando eles foram lá, os dois, né? Primeiro a mulher pegou lá, porque ela quis pegar, ela estava afim de pegar, pegou o fruto lá, comeu, levou para Adão. Adão, afim também, pegou e comeu. Mas na hora do pega para capar, na hora que Deus chega e chama ali Adão na chincha, né, o que Adão disse? Na mesma hora, jogou a culpa na mulher. Quando Deus se vira para a mulher, ela joga a culpa na serpente. A serpente não tinha mais um para jogar, ela teve que assumir ali. Por quê? Porque essa é uma tendência do ser humano, jogar a culpa dos erros dele nos outros, né? Mas não foi o caso desse trabalhador aí, do machado, né? Ele disse, olha, a culpa foi realmente minha. Isso é importante. Amados, o 12º evento, né, do ministério de Eliseu fala de uma guerra entre Israel e a Síria, né? Então, o que aconteceu? A Síria, né, com um exército bem mais numeroso, os generais ali sírios começaram a observar que toda a manobra que eles faziam, os israelitas já estavam sabendo. Aí o que o general sírio falou? Disse, olha, tem um traidor aqui dentro de nós, porque como é que eles estão sabendo lá o que a gente vai fazer? Quando a gente pensa, a gente chega no lugar e já estão lá, porque eles já estavam sabendo que a gente ia para lá. Aí alguém falou assim, não, aqui não tem traidor não, general. Na verdade, quem está revelando isso lá para eles é um profeta que eles têm lá por nome Eliseu. Então ele falou assim, então é ele que está revelando, então vamos lá prender ele. Aí cercaram a cidade lá para prender o profeta Eliseu. Quando a cidade foi cercada, né, por exemplo, Geazi, ele ficou desesperado, né, quando viu ali os sírios, por tudo quanto é de lugar tinha exército sírio. Então, naquela hora que ele chega para o profeta Eliseu, diz assim, Eliseu, acabou, está tudo dominado, estamos acabados aqui. Olha, para todo lado que você se virar, tem inimigo aí para nos estraçalhar. Nessa hora, amados, Eliseu ora para que os olhos espirituais de Geazi fossem abertos, né? Quando os olhos espirituais de Geazi foram abertos, ele viu, né, o exército do Senhor, o exército divino, os anjos, né? Ou seja, para cada exército, para cada soldado sírio, tinha pelo menos uns 100 anjos do Senhor para proteger aquela cidade. Então, é importante que a gente tenha essa visão divina. O inimigo, ele chega para nos atacar, mas maior é Deus que nos protege. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Então, mesmo que a gente se veja cercado, né, sem saída, aparentemente sem saída, saiba que o nosso Deus é um Deus de poder, é um Deus de providência e é um Deus que ele é maior,
muito maior do que toda e qualquer coisa que possamos imaginar. Então, se você está com um problema que você acha que não tem saída, que você está cercado, saiba que muito maior é a providência e o escape que Deus vai lhe providenciar por meio de seus mensageiros, os anjos, né, que estão a serviço dos salvos no Senhor. Amém, amados? Então, amados, isso é bem importante, né, que aquele homem também, aquela pessoa que esteja no serviço do Senhor, tenha visão espiritual, tenha a visão profética de enxergar, vamos dizer assim, além daquilo que os nossos olhos materiais nos mostram. Outra coisa, amados, quando isso aconteceu, né, que eles vêm para prender Eliseu, quando eles chegam para prender Eliseu, eles ficam cegos, esses soldados sírios, eles ficam cegos. E quando eles ficam cegos, lógico, ficou fácil, né? O exército de Israel vem e abarca eles tudo, então, cegos, né? Então, nessa hora, o general, né, o rei de Israel, quis usar de covardia com ele, quis matar as pessoas cegas que estavam ali, todos ficaram cegos. Aí Eliseu disse, não, você não vai matar eles não, por quê? O que foi que você fez para vencer eles? Você não fez nada, né? Eles tipo assim, eles não tiveram como se defender de você, então você não vai matar eles coisa nenhuma, você vai tratar eles bem, porque você fazendo isso, você vai mostrar que o nível moral de Israel é um nível elevado, um nível de justiça. E, de fato, eles fizeram isso, e o inimigo, né, a Síria, por conta deles terem, embora capturado esse grande número de soldados, mas não matou nenhum, e permitiu que eles voltassem tudo, o rei sírio vai dar uma trégua, e por algum tempo ali não vai haver guerra entre a Síria e Israel. Ou seja, o homem de Deus, ele precisa ter essa visão também de equilíbrio, de justiça, né, de justiça. Não era justo fazer isso, porque os soldados foram capturados porque estavam cegos, foram cegos, né? Eliseu orou e eles ficaram cegos, então por isso eles foram capturados. Então por que iam matar, usar de covardia com eles, né? O homem de Deus, né, o servo de Deus, ele não pode ser covarde, né, usar realmente de ferramentas sorrateiras para se dar bem, ok? E o 13º evento, amados, como eu acabei de mencionar, os soldados ficaram cegos, mas depois Elias orou e a visão dos soldados voltou, e certamente eles ficaram muito alegres, né? E depois tem um milagre, assim, bem interessante, esse aqui, que foi o 14º, né? O 14º, Eliseu já estava morto, quando Eliseu vai fazer um milagre. Como é que se deu isso? Olha, para variar, aquela região estava em guerra de novo, né? E aí cercaram Israel, para saquear Israel, aquela confusão toda, e nisso estavam enterrando um morto lá. E enquanto estavam enterrando ali, o inimigo chegou, os exércitos inimigos chegou, e eles tiveram que fugir, porque senão seriam capturados. Então não dava mais tempo de enterrar nada, tinha uma cova aberta ali, um buraco aberto lá, jogaram o morto dentro e saíram correndo. Só que lá dentro dessa cova tinha uns ossos. Ossos de quem? De Eliseu, né? E na hora que o morto bateu nos ossos de Eliseu, o morto se levantou, o morto ressuscitou e correu também. Aí eu imagino a corrida, que foram os que estavam na frente, que quando olharam para trás, que viram que o morto estava atrás, aí foi que correram mesmo, né? Mas esse foi realmente um milagre póstumo, ou seja, após Eliseu morto, Eliseu ainda fez milagre, né? Realmente o homem não era pouca coisa não, né? Vamos lá. Agora uma coisa bem interessante, né? Interessante assim, porque essa teologia da confissão positiva, da prosperidade, não sei o quê, que o crente não pode adoecer, que a doença é pecado, é porque está em pecado, confessa teu pecado, tu pegou um câncer, é porque foi um pecado que tu estava aí, não sei o quê, né? Porque quem tem fé, quem tem fé não adoece, não sei o quê. Mentira. Eliseu morreu doente, né? Então, mas então vamos fazer uma comparação, né? E muitos certamente fizeram essa comparação naquele tempo. Ora, ele era sucessor de Elias. Elias não morreu. Elias subiu vivo aos céus. Um redemoinho levou Elias aos céus.
e Eliseu morreu. Então, será que o ministério de Eliseu não foi assim um pouco inferior, né, ao ministério de Elias, já que Elias teve um fim, digamos assim, apoteótico, né? Não, ó, imagina, ó, subir aos céus uma carruagem de fogo passar e um redemoinho vir, né, e levantar o profeta e subir aos céus e tal. E Eliseu adoece e morre. A Bíblia não diz, mas de repente será até malária, matou, né, Eliseu, e enterraram Eliseu. Então alguém podia naquela época assim ficar pensando, será que o ministério de Eliseu não foi assim um ministério assim, vamos dizer assim, um pouco inferior, abaixo, né, do ministério de Elias? Pois é, mas com esse milagre aí dos ossos de Eliseu, ressuscitar o morto, quem tinha essa dúvida realmente passou a não ter mais, né? Porque Eliseu, mesmo morto, fez um milagre. Mas em relação a essa questão, né, da que eu falei da confissão positiva, não sei o quê, que o crente ele não pode adoecer, crente não tem, por exemplo, quer ver? Depressão, pronto, depressão, porque depressão é coisa de quem não tem fé, que crente não tem depressão, que crente não pode ter depressão, não sei o quê, mentira, mentira. A Bíblia diz lá em Eclesiastes capítulo 9, versículo 2, que tudo acontece igualmente a todos que estão debaixo do sol. Do jeito que o carro do crente bate, o carro do não crente também bate. Do jeito que o crente morre de doença, adoece, o ímpio também morre de doença, adoece e morre de doença. Tudo que acontece de ruim a um crente, acontece também ao que não é crente. Tudo que acontece de bom, por exemplo, a um crente, também acontece ao não crente. Por quê? Porque tudo acontece igualmente a todos que estão debaixo do sol. Então, pare com essa bobagem de, por exemplo, a pessoa está doente e aí você vai dizer, olha, fulano tal, isso aí é porque tem alguma coisa que Deus quer tratar com você, é algum pecado. Pode ser, até pode, mas olha, não vá por aí não, que muitas das vezes não tem nada a ver com isso. Tem nada a ver. Sofrimento não significa que você está sofrendo porque necessariamente está pagando alguma coisa, não. Jó, Jó sofreu daquele jeito. Jó estava pagando o quê? Jó não estava pagando nada. Então, olha, a melhor coisa, no momento desse, se tem alguém doente e tal, olha, ore, simplesmente ore, conforte a pessoa. Amém, amados? Só lembrando aqui, né, que o ministério profético de Eliseu, lógico que Eliseu morre, e aí outros profetas serão levantados, tudo, vai. Há depois uma lacuna, né, chega ali em Malaquias, há uma lacuna, passam-se 400 anos do chamado silêncio profético de Deus, e após 400 anos, ali na Palestina, surge novamente um profeta, né? Nós estamos já falando aí de João Batista, o arauto, né, aquele que vinha realmente não, eu preciso parar de falar essa palavra realmente, aquele que viria abrir o caminho, aquele que viria pregar que a salvação em Israel tinha chegado, tudo. Então, o ministério profético ele vai se estender até João Batista. Bom, aí alguém pode dizer, mas hoje não tem mais profecia, irmãos? Na igreja não tem mais profecia? Tem, mas nós estamos falando já de dons, né? Dons são aqueles adornos dados para a igreja, para que sejam por sinais, né, para os descrentes e tal, mas ministério profético, ele começa com Samuel e termina com João Batista. Hoje, os profetas, né, na igreja têm a função, tem várias funções, mas o profeta na igreja ainda tem a função primordial de vigiar o ensino que está sendo dado. Um profeta ainda é e permanece sendo aquele arauto, aquele que vai à frente, digamos assim, e, se preciso for, denunciar ensinos espúrios que estejam sendo dados dentro da igreja. Então, o ministério profético é essencialmente um ministério de fiscalização, continua sendo um ministério de fiscalização do ensino na igreja. Lógico que há outras atribuições, o profeta tem outras atribuições, mas não nos esqueçamos, né, desse importantíssimo aspecto de que ele é um fiscal do ensino que é dado dentro da igreja. Então, que Deus nos abençoe,
que Deus nos guarde, né, e que possamos estar atentos para aprendermos a genuína palavra do Senhor e jamais, jamais abramos mão de termos conosco a Bíblia Sagrada que é a fonte genuína de conhecimento, e é pela Bíblia Sagrada que nós nos tornamos sábios, e é praticando a Bíblia Sagrada que nós nos tornamos santos. Amém, amados? Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde, no nome glorioso de Jesus. Até!